Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia e infinita bondade, Senhor, para conosco, Deus. E te pedimos nessa hora, amado Espírito Santo, abre os nossos olhos e o nosso entendimento espiritual para compreendermos, Deus, as verdades eternas, Deus, registradas nas Santas Escrituras. Nós a recebemos com alegria e com gratidão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, amados, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta preciosíssima, né? É maravilhosa. Quando nós lemos, nós vemos descrito aqui na carta a supremacia de Cristo, a autoridade do Senhor Jesus, que ele já tinha com o Pai e aquele conquistou com a sua vitória lá na cruz e com a sua ressurreição. Nós vemos aqui na carta de Colossenses Jesus sendo apresentado como a imagem visível do Deus invisível, como o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas, nos céus e na terra e debaixo da terra, irão convergir debaixo da sua autoridade, para a sua pessoa. Ele também é apresentado como o cabeça da igreja, como a autoridade sobre todo o principado, mas o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. E aí, se referindo à sua ressurreição, o primeiro a ressuscitar dos mortos. E por ter ressuscitado, né, por causa da obra da cruz, ele reconciliou os homens para com Deus, sendo esse nosso reconciliador. Então, nós lemos aqui, dessa forma Jesus é descrito na carta de Paulo aos Colossenses. E aqui onde nós lemos, nós começamos lendo, né, portanto, né, ele fala de tudo isso que Jesus fez e do que ele é, e aí ele diz assim, ó, portanto, né, diante de tudo isso, de tudo que ele fez em nosso favor, né, da obra da cruz e da ressurreição, né, se já ressuscitastes com Cristo. Essa é uma pergunta, né? Mas é uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Ele está escrevendo para cristãos aqui. Ele está dizendo assim, olha, irmãos, então se vocês são crentes mesmo, né? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, então façam o seguinte. E ele passa a dar algumas instruções. Então aqui a ressurreição, quando nós vemos a Bíblia Sagrada falando da ressurreição, ela é uma promessa para um tempo futuro, a ressurreição do nosso corpo. Lá em Romanos diz assim, olha, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará, falando de um tempo futuro, um tempo vindouro, né, em que nós seremos ressuscitados em nosso corpo, né? E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará, esse Espírito que nós temos recebido da parte do Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ele fala da ressurreição como algo futuro e vindouro, a Bíblia também demonstra a ressurreição como uma realidade para o crente hoje, uma realidade presente nas nossas vidas, né? Tanto que, né, aqui ele diz, olha, se já ressuscitasse com Cristo,
falando uma obviedade, algo que já aconteceu conosco, né? Já ressuscitamos com Cristo. Também em Efésios ele diz assim, olha, falando de Jesus, né, nos ressuscitou de Deus Pai, que nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele já nos ressuscitou com Ele também. Então é uma realidade do nosso tempo, cuja a plenitude virá num tempo futuro. Mas nós já ressuscitamos com Cristo de fato. Algo já aconteceu. E ele fala disso pelo poder do Espírito, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida, né, da nossa independência do Senhor, e nós cremos em Jesus, na sua obra na cruz, que ela foi suficiente para a nossa salvação, nos é enviado da parte de Cristo o Espírito Santo de Deus que vem fazer morada em nós, ele vem habitar em nós. E isso não é meramente algo teórico, irmãos. Quando isso acontece, de fato, algo sobrenatural acontece em nossas vidas. Algo espiritual e sobrenatural. Nós passamos a ter uma nova existência. A Bíblia fala disso como uma nova criação de Deus. Tudo se faz novo. Uma nova, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz, é uma nova criação de Deus. Algo sobrenatural aconteceu. As Escrituras falam disso como uma nova criatura. A velha criatura foi morta com Cristo na cruz e nasce um novo homem. Aqui fala de uma regeneração. Regenerar é fazer novo, algo que estava se estragando, se decompondo, algo que já estava estragado, que agora é regenerado. Mas é mais do que uma regeneração, é algo novo que é feito, é uma nova criação. Não é um remendo em algo que estava torto e dá um jeitinho, não. É algo totalmente novo, transformador. Então, essa regeneração, por ela nós somos justificados diante de Deus e recebemos a adoção de filhos por causa de uma coisa. A morte de Jesus na cruz permitiu que o Espírito Santo nos fosse enviado. E esse é o poder de Deus que nos regenera, que nos justifica diante do Pai, que nos faz herdeiros e co-herdeiros com Cristo como filho de Deus, filhos em adoção. A habitação do Espírito Santo em nós é o poder, irmãos, que nos ressuscita. Então, essa ressurreição, ela acontece quando o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito que estava morto para o relacionamento com Deus, para a comunhão com Deus, que não tinha possibilidade de se comunicar com Deus, ele é ressuscitado. Da mesma forma como Deus disse para Adão e Eva, quando comeres desse fruto, né, vocês certamente vão morrer. E eles comeram do fruto, mas não caíram ali, não expiraram naquele momento, mas eles morreram espiritualmente. E agora, quando nós cremos nessa obra, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós somos ressuscitados. Aquele que morreu lá no Éden ressuscita agora depois da cruz, com a ressurreição de Cristo. Nós ressuscitamos e já fomos feitos uma nova criação de Deus, filhos de Deus, que pode se comunicar com o Pai, se relacionar com o Pai. Então, essa obra de ressurreição e esse poder do Espírito que garante a ressurreição também nos garante, nos dá a certeza de que essa obra se completará naquele dia em que o nosso corpo se levantará, restaurado, glorificado para toda a eternidade. Amém, irmãos? Então, o versículo 3, irmãos, ele fala, olha, pois, né, porque já estáis mortos, né? Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quem nasce pela fé em Jesus Cristo, que recebe o Espírito Santo de Deus, né? E ele não somente nasce pela fé, mas a vida dele passa a estar unida a Cristo.
Aquele que ressuscita pelo poder do Espírito tem a vida unida a Cristo, de forma inseparável. E quando Deus olha, né, para nós e Cristo, ele vê uma só pessoa. Por isso nós somos justificados, porque Cristo é o justo que nos justifica. Nós somos de Cristo, estamos ligados a eles. Mas como diz aqui no versículo 3, nós não somente temos a nossa vida ligada a Ele, mas ela está escondida com Cristo, protegida, guardada da ira, guardada de uma condenação eterna que pesa sobre todo aquele, né, que veio ao mundo. Então a nossa vida está protegida com Cristo nas mãos de Deus, do Pai. Se você está em Cristo, Cristo está em você também. Então nós estamos em Cristo, mas Cristo está em nós. É uma só coisa, irmãos. Nós passamos então, irmãos, quando isso acontece, quando nós estamos em Cristo, Cristo em nós, nós passamos a ser guiados por um novo princípio de existência, de vida, uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva de mundo. Nós somos pautados por outros princípios, por outros valores, por outros objetivos. Os nossos próprios sonhos vão sendo aperfeiçoados, moldados segundo um propósito eterno e não uma coisa temporal, não algo que satisfaça somente o nosso ego, a nossa carne. Então, uma nova esperança, né, que é inconfundível, está arraigada na nossa fé em Jesus Cristo. A palavra diz que, por isso, Paulo disse assim aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha só, eu já estou crucificado, já estou morto com Cristo. Nós morremos com Cristo, mas nós também ressuscitamos, porque ele continua, e vivo, não mais eu. Então, eu ressuscitei e vivo, não agora para mim mesmo, não uma vida como eu vivia antes. Algo novo aconteceu, algo transformador, uma nova criação de Deus. Então, ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, essa vida que eu vivo nesse corpo carnal, mortal e corruptível, né, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse sim que me amou, a ponto de se entregar por mim, derramar a sua vida para que eu recebesse essa vida. Por isso, no versículo 1, ele diz, olha, então, se já ressuscitasse, se você está nessa condição de filho de Deus, já ressuscitou com Cristo, então, buscai as coisas que são de cima. Primeira coisa é que nós, como ressuscitados em Cristo, como filhos de Deus, devemos fazer, buscar as coisas do alto. As coisas de cima são as coisas de Deus, onde Cristo está assentado à destra do Pai, e onde a Bíblia diz que nós também nos assentamos com Ele. Então, nós vivemos nessa terra, mas posicionalmente, diante de Deus, nós já somos filhos, já somos herdeiros, já temos conquistado a vitória que Cristo nos entregou, e já nos assentamos com Cristo ao lado do Pai. E Ele nos vê dessa forma. Essa é a nossa condição eterna, ainda vivendo numa condição, numa realidade carnal, por enquanto. Mas já estamos lá. E nós então devemos pensar nas coisas de lá. Devemos ver com essa visão que Deus tem a respeito de nós, das coisas que nos cercam, a respeito do mundo, do tempo que nós vivemos. Nos alinhar e nos amoldar à vontade de Deus, para ver como Deus vê. E aí sim, nós podemos buscar as coisas que são do alto. Então, buscar as coisas que são do alto, irmãos, fala de atitudes. Aquele que nasceu de novo, ele tem novas atitudes. Ele age de forma diferente. É impossível nascer de novo, de fato, ressuscitar com Cristo, e Cristo estar habitando em nós, e nós andarmos da mesma forma, termos as mesmas atitudes. Quem nasceu de novo tem atitudes diferentes, visam as coisas espirituais, o reino de Deus, a vontade de Deus é o seu
objetivo, seu propósito de vida, de existência. Por isso, Jesus disse assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas espirituais, as coisas eternas e a sua justiça. O reino de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida, para os nossos caminhos. Buscai primeiro o reino de Deus e as coisas espirituais, as coisas eternas. As demais coisas, as temporais, serão acrescentadas porque elas são acessórias. Nós não podemos inverter isso, colocar essas como prioridade. Invertermos as coisas. Então, vemos nas Escrituras que aqueles que eram batizados, que confessavam Jesus, criam, eram batizados, eles passavam a agir de forma diferente dos outros. Os outros até viam eles como um povo diferente. Eles se reuniam, eles adotavam posturas diferentes, se dedicavam à palavra de Deus, se dedicavam à oração, à comunhão entre si, às boas obras, ao testemunho cristão. Então, uma atitude diferente do que eles eram antes. Buscar. Então, a primeira coisa, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas. Isso demanda ação, atitude, irmão, para quem está em Cristo. E não só buscar, mas na sequência, no versículo 2, ele diz também não só buscar, não só ter atitude, mas pensar também. Pensai nas coisas que são de cima, da mesma forma. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Então, talvez, se limitar só a buscar, talvez você, não, então eu vou só viver para Cristo quando eu vier para o culto, quando eu for orar, quando eu for ler a palavra, quando eu estiver com algum irmão. Então, aí eu estou buscando. São formas de se buscar as coisas do céu. Mas não é só nesses momentos. Eu devo ocupar os meus pensamentos. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Aí fala de prioridades também. Fala de ocupar a nossa mente. Enquanto buscar, lá no versículo 1, tem uma conotação de prática, de atitudes visíveis. Pensar tem relação com uma disposição interior do meu coração. Uma motivação que ocupa a minha mente. Por isso lá em Hebreus diz assim, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, renovar pela transformação do nosso entendimento, a nossa mente, nossa maneira de pensar, o que ocupa os nossos pensamentos. Porque a nossa mente, ela tem vida própria. Ela anda por caminhos tortuosos, às vezes. Quando nós nos deparamos, ela está em lugares que nós nem esperávamos, em datas passadas, em preocupações futuras, em problemas e dificilmente em coisas boas, só buscando as coisas ruins dessa vida. Então a nossa mente, ela tem que ser ocupada com as coisas que são do alto. Então aqueles que nasceram de novo não devem encher a sua mente com a cultura secular, com a cultura deste mundo, deste século, mas encher a sua mente com a cultura do céu, com a cultura do céu, com as coisas de Deus. Ocupar a sua mente com as coisas de Deus. E a nossa mente, ela se enche a partir de coisas que os nossos olhos veem e que os nossos ouvidos ouvem. Essas coisas normalmente ocupam a nossa mente, mesmo que não estejam vendo naquela hora, mas se você vê constantemente as mesmas coisas, mesmo que não seja pecado, às vezes não, irmão, não falo de pecado não, coisas seculares mesmo, se isso você visualiza muito aquilo, é aquilo que passa a ocupar mais espaço na tua mente. Se você visualiza mais as coisas espirituais, buscar a palavra de Deus, uma conversa com pessoas que falem das coisas do reino de Deus,
ver algumas coisas, às vezes, né, é mais pela audição, né, mas não, nem tanto pela visão, mas participar, né, de um culto, por exemplo, que você está vendo, está ouvindo, essas coisas estão ocupando a nossa mente, por mais que às vezes elas tentem fugir, né, mesmo quando estamos aqui. Né? Mas se nós temos o hábito de nos alimentar dessas coisas, a nossa mente ela vai caminhar nessas coisas. É o que vai ocupar a nossa mente, é o que vai pautar as nossas atitudes, principalmente aquelas atitudes mais impulsivas. Elas vão ser pautadas por aquilo que está enchendo o nosso coração. Então, pensai, né, nas coisas que são de cima. Então, ele diz, olha, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós precisamos, primeiro, buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. E aí, de uma forma mais prática, ficou meio genérico. Versículo 5. Mortificai. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar. E quando fala de mortificar, irmãos, a ideia aqui é não é de matar os membros. Não. É de considerar que eles já estão mortos. Quando nós ressuscitamos com Cristo, né, nós morremos com Cristo primeiro na cruz. Nós recebemos a morte de Cristo sobre nós para morrer para as obras da carne. Então, quando já morremos, se ressuscitamos é porque já morremos. E agora diz assim, olha, mortificai. Então, considerai-vos mortos para as coisas do mundo. Já também é um consenso, já houve, já aconteceu a morte. Então, ele está dizendo para agir como quem já morreu. Então, quem morre não tem sentimentos, não tem preocupações, não tem nada, né? Então, quem morreu para as coisas dessa vida não tem, não é afetado, né, emocionalmente, né, a ponto de transformar a sua nova vida, não é afetado, né, espiritualmente, porque ele já morreu. Então, ele está vivo agora para Cristo, né? Por isso que também em Romanos diz assim, assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá em Romanos também, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito que em nós habita, nós mortificarmos as obras do corpo, nós morreremos. Vejam que há um papel do Espírito Santo de Deus aqui. Mas há um chamado para nós mortificarmos também. Por meio do Espírito que em nós habita. Então, nós temos que buscar algumas coisas. Pensar e buscar. No sentido de mortificar. E aí, mortificar o quê? Fala de membros. Aí ele diz assim, mortificar os membros que estão sobre a terra. Ou então, o corpo. Algumas versões talvez falam do corpo, né, que estão sobre a terra. E aí, 2 pontos. Aí diz, quais são esses membros? De uma forma, não é uma lista fechada, mas diz aqui, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Então, esses membros aqui pecaminosos, desejos pecaminosos do nosso interior, que dominam o homem interior, eles são chamados aqui, por Paulo, aqui na Bíblia, de membros do corpo, né? Então, é como se fosse um membro que precisa ser imobilizado, para ele não agir mais. Então, é algo tão forte dentro de nós, esse impulso pecaminoso, ele domina tanto o homem que a Bíblia compara ele a um membro, como se fosse um braço, uma mão, né? Cabeça, o corpo. Então, esses membros precisam ser imobilizados. Quais são? Aí ele cita que membros são esses. Ele fala de fornicação, né? Atividade sexual fora do casamento, do contexto de casamento. É fornicação. Talvez alguma Bíblia fale de prostituição, alguma versão, prostituição, porneia no grego. Então, mas qualquer ato sexual, atividade sexual fora do contexto que Deus permitiu para esse fim, que é o casamento.
Na sequência, ele fala de impureza, são as sensualidades, né? Impureza, sensualidade no corpo, o uso da palavra, né? Sensualidade. Ele fala de afeição desordenada, impulsos pecaminosos incontroláveis, uma compulsão, um vício. E aí, o vício pode ser de diversas formas, né? Não fala só de coisa sexual, mas de prazeres diversos e mesmo que não seja algo ilícito ou mesmo que não seja pecaminoso, mas se aquilo é uma compulsão e eu preciso estar sempre ocupado com aquilo, a minha mente se ocupa com aquilo, isso é um vício. Quando se fala de vício, a gente consegue identificar melhor, né? Mas essa afeição desordenada, esse vício, né? Algo que não descansa enquanto não for saciado. As drogas é algo muito evidente, mas além das drogas, tem muitos outros vícios e práticas viciosas que nos dominam, que podem nos dominar e que devem ser mortificadas. São membros que precisam ser mortificados se nós já ressuscitamos com Cristo. Então, quando buscamos as coisas do alto, quando pensamos nas coisas do alto, essas coisas logo vão sendo identificadas e devem ser mortificadas quando nós identificamos isso em nossas vidas. A vil concupiscência, ela é mais ampla aqui e abrange todos os maus desejos do coração. Está no âmbito dos sentimentos, né? A avareza, né? A ganância, né? Por coisas materiais, que aqui ele diz que é igual à idolatria. A avareza. Então, essas coisas precisam ser mortificadas. Não podem fazer mais parte da vida daquele que ressuscitou com Cristo. E aí, além de mortificar, ele diz no versículo 8, diz assim para nós, despojai-vos também. Tem mais coisa ainda. Então essas vocês devem despojar. Então ele usa um outro verbo aqui, mas tem um significado próximo do mortificar também. Mas ele fala em despojar, que é remover de si mesmo. É algo que já é natural, está em nós. E que nós precisamos remover de nós, arrancar de nós, né? Isso, como se remover aqui, como se fosse tirar uma roupa, despir-se e tirar. Quando se tira uma roupa, tira toda a roupa, a gente se despe completamente, tirou completamente. Então a gente tem que se despir dessas coisas, como tirando uma roupa velha, né? E é aqui que ele diz que no versículo 9, né? Não mintais uns aos outros, já vos despistes despistes do velho homem. Então já tirasse essa roupa que era do velho homem, já despojai-vos, como diz aqui, é o chamado para nós, né? Se antes nós deveríamos considerar aquelas coisas como mortas e deveríamos, né, mortificar, né? Agora nós devemos lançar fora, arrancar de nós e lançar fora. E ele fala quais são, né? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então vejam só. Primeiro, aqui está falando mais, lá era mais, são atos, práticas, né, das quais a gente tem que buscar o reino de Deus por causa daquelas práticas ali, deixar de praticar aquilo. E agora são coisas mais que ocupam o nosso pensamento, começa no pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, por isso, nós somos chamados também a pensar nas coisas do alto, para sermos despojados das coisas da terra. Quais sejam? Que sentimentos são esses? São sentimentos pecaminosos, de ira, de cólera e malícia. Então, e a malícia que é aquela natureza pecaminosa que incita, que leva, inclina a pessoa a fazer o mal para o próximo. Às vezes que é algo automático, do íntimo dela. Não é algo nem planejado, ela faz automaticamente. Alguns até planejam, né, para fazer.
né? Mas não seria o caso dos filhos de Deus. Então, mas acontece automaticamente por conta das concupiscências, as quais a gente precisa se despojar, precisa mortificar. Aí ele fala também de avareza, de palavras más e maledicência. Então, não só sentimentos e pensamentos, como a ira, a cólera e a malícia, mas palavras também. Maledicência, palavras torpes da vossa boca. Então, são sentimentos e são palavras agora, das quais eu devo despojar-me. Né? Palavras de maledicência são tentativas de desonrar as pessoas, uma outra pessoa. Palavra torpe são linguagens ofensivas, abusivas, palavrões. E por fim, além dessas palavras, no versículo 9, não mintais uns aos outros. Também, a mentira está ligada ao interior e a palavras também. Porque ela precisa ser expressa em palavras. Mas nem sempre. Se você omite, essa omissão pode também ser uma mentira. Quando a pessoa com quem você está, as pessoas com quem você está, ela pensa que está numa unidade de pensamento, você está contrário àquilo, né, com relação a alguma situação ou algum acontecimento, e você se cala quando a pessoa precisa saber da verdade, né, isso também não deixa de ser uma mentira. Então, mentir, irmãos, é terrível no ser humano. É algo que está tão arraigado, mesmo que você já ressuscitou com Cristo, caminhando com Cristo, eventualmente você se pega numa situação assim. E nós temos que estar muito atento, pensar muito nas coisas do alto, porque quando a nossa mente se ocupa com as coisas eternas, com as coisas espirituais, e a nossa boca fala uma mentira porque provém do nosso coração, aquilo já soa nos nossos ouvidos como algo que não está de acordo. Aquilo não agrada a Deus. Aquilo fez mal para mim. Pode ter certeza que há pecado. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Está nos mostrando que aquilo não é adequado àquele que já ressuscitou com Cristo. Aquele que se diz filho de Deus. E eu preciso tratar disso. Preciso pensar isso. E tratar da forma bíblica e adequada a essa situação. Eu não posso deixar isso, deixar passar. Não posso, irmãos. Não devo e não posso, como filho de Deus. O sangue de Jesus foi um preço muito alto, irmãos, para nós brincarmos com o pecado. Brincarmos com essa natureza maligna que brota de dentro de nós, nas situações críticas da nossa vida, principalmente. Nós temos que pensar essas coisas. No momento que o Espírito de Deus nos mostra, nos revela que alguma coisa não foi bem naquilo que eu falei, naquilo que eu pensei, naquilo que eu fiz, eu preciso consertar isso, irmão. Não posso deixar passar. Não posso de forma alguma. Por isso nós somos chamados aqui, não mintais uns aos outros. É uma ordem para não fazer. Ah, mas escapuliu. Não escapuliu, mas eu sei que escapuliu. Há uma cruz e há um sangue que nos perdoa. Mas eu tenho que pegar o caminho da cruz, que é um caminho de humilhação, de vergonha. Eu não posso deixar Jesus ir para a cruz sozinho e eu ficar assistindo. Jesus pagar o preço sozinho e eu continuar falhando e pecando com ele. Nós não podemos fazer e agir dessa forma. Não, irmãos. Não se faz assim. Como filho de Deus, o nosso Senhor, Ele nos ama e demonstrou isso de uma forma tão dramática para a gente lá naquela cruz. Então, essas palavras, a mentira, nós devemos nos abster de todas as palavras que não edificam. Jesus até falou que toda palavra ociosa que saísse de nossa boca, nós daríamos conta dela em juízo. Então, a palavra ociosa é a palavra que não edifica. Às vezes não é nem uma palavra torpe, não é nem um palavrão. São palavras que não edificam. Palavras que destroem.
E o versículo 9 e 10, ele diz assim, olha, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só que imagem bonita, né? Nós nos despimos do velho homem e nos vestimos de um novo homem, novas vestes. Então vejam só, quando nós mortificamos as obras do corpo e nos despojamos de sentimentos, de palavras más, nós estamos nos despindo. Isso é um trabalho contínuo, Senhor, na vida dos cristãos, irmãos. Nos despir. É um trabalho contínuo na vida dos cristãos. Tirar completamente. Então, nós nos despimos do velho homem, o qual foi lançado para fora, e nos vestimos do novo homem. O novo homem que foi criado à imagem de Cristo. Quando nós ressuscitamos de Cristo, nós fomos refeitos com Cristo, nós fomos refeitos à imagem de Cristo, para andar como Cristo andou. Como Jesus é, assim nós fomos chamados para ser. Criados à imagem de Cristo, em justiça e santidade. Né? E essa imagem de Cristo, ela se renova constantemente. Por isso que diz que, olha, vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento. É algo contínuo. Por quê, irmãos? Contínuo. Por causa da nossa natureza pecaminosa, corrompida, que ainda está ligada à nossa carne, ao nosso corpo carnal e mortal. Um dia nós seremos libertos dessa natureza, dessa concupiscência, da carne. Mas enquanto vivemos no contexto dessa carne, nós precisamos diariamente ser renovados, nos despojar, mortificar diariamente, para termos uma vida justa, santa, diante de Deus. Nós a partir de uma maior mortificação, de um maior despojamento, né, de palavras, de pensamentos, né, que são contrários à vida de Cristo. O versículo 12 diz assim, revesti-vos. Então, se vocês já foram despojados do velho homem, daquelas vestes sujas, surradas, velhas, e receberam vestes de justiça, novas vestes, então vocês revistam-se dessas vestes. Hajam como quem anda com essas vestes, que são vestes de filhos de Deus, justificados pelo sangue do Cordeiro, lavado dos seus pecados, para uma vida santa e justa. Vestes brancas representam a santidade daqueles que foram remidos, dos santos, dos justos. Então, se já nos despimos, nos vestimos do novo, então ele nos chama agora para nos revestir como eleitos de Deus. Então, revestivos, se vocês são filhos de Deus, ressuscitaram com Cristo, então ajam dessa forma, revistam-se. De que forma? Como eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, escolhida por Deus, os escolhidos por Deus, que nos salvou quando éramos ainda pecadores. Quando Jesus morreu por nós, nós não éramos justos e não somos ainda, mas nós não merecíamos. Mas ele morreu mesmo nós não merecendo. Éramos pecadores, mas ele nos escolheu e nos chamou. Quando nós ouvimos e vemos para ele, ele de modo algum nos lança fora. Então, como revestidos como escolhidos de Deus, santos, separados, consagrados, são tirados do mundo. Por isso nós temos atitudes diferentes. Por isso as pessoas do mundo às vezes não nos entendem perfeitamente, por não conhecer a Cristo, não sabem que algumas coisas que elas praticam não nos fazem bem, afetam a nossa comunhão com o nosso Senhor, por isso nós não queremos aquilo para nós. Então nós somos separados, somos santificados, consagrados a Deus e ao serviço de Deus, separados para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela, diz lá em Efésios, separados para honrar a Deus, para a obra de Deus, para glorificar o nome de Deus, e não mais para nós mesmos. Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus.
para fazer a sua vontade, então. Então, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. O Senhor nos ama. Isso é algo, né, maravilhoso, porque Ele demonstrou isso de uma forma incontestável, de uma forma eterna, com amor eterno que amei. Ele diz lá em Jeremias, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo João escreveu isso na primeira carta. Então, se nós revestimos-nos como eleitos de Deus, santos e amados, nós somos chamados, então, irmãos, a demonstrar isso de forma prática. Versículo 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou melhor, antes disso ainda, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O fruto do Espírito daqueles que ressuscitaram de novo, daqueles que se revestiram de Cristo, daqueles que são uma nova criação de Deus. Mansidão, benignidade, quietude, quietem sua alma diante do Senhor, diante de circunstâncias, diante das crises, diante dos conflitos, diante das injustiças. A nossa atitude diante de todo o mal que vem sobre nós, que nós entendemos como mal, né, deve ser entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, para que o vínculo da unidade, né, seja preservado no amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que aperfeiçoa o vínculo de unidade entre os que creem. Isso é o que deve demonstrar os que são os que ressuscitaram com Cristo. Amém, meus amados? Nós hoje estamos participando da Ceia do Senhor, um momento muito propício, né, para pensarmos nessas coisas, como nós temos andado, que vestes nós temos trajados, qual é a nossa veste? Já nos revestimos de Cristo? Fomos purificados, fomos lavados, andamos como filhos de Deus, sem ira, sem cólera, sem malícia, sem maledicência, palavras torpes, mentira. Já mortificamos aquelas obras que nos matam. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Cristo. Isso é um chamado para os filhos de Deus, né? Essas são as nossas vestes, meus irmãos. O Senhor nos chama, quando Ele nos chama para a ceia, para compartilhar do pão e do cálice, Ele chama aqueles que são revestidos dessas vestes. São perfeitos, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Se não tivesse problema nenhum, Paulo não tinha escrevido isso aqui para eles. Olha, vocês têm que fazer isso aqui. Aquilo que eu estou falando entre nós e para todos nós, inclusive para mim, né? Paulo também falou para aqueles crentes, olha, tira de dentro de vocês a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, tudo isso, perdoai, sejam misericordiosos, bondosos. Essas coisas estão presentes na nossa vida. Mas nós agora temos um caminho para resolver essas coisas na nossa vida, na nossa carne. Nós somos chamados ao arrependimento. Somos chamados a mortificar essas coisas, a nos despojar dessas coisas. Então, quando viemos para a mesa do Senhor, nós deixamos lá fora essas coisas. Essas sim, nós devemos deixar lá fora. Todo pecado. Nós nos despojamos. Mas eu já vou falar com os porteiros para quando você se despojar, para queimar tudo lá, para não pegar de volta depois, quando sair. Então a gente se despoja para quê, irmão? Para vir à mesa do Senhor. Mas a mesa do Senhor, aqui é simbólica, é um momento dentro do tempo. A mesa do Senhor é uma condição da nossa vida, da qual nós não podemos nos afastar nunca, irmão. É o melhor lugar para se estar. A mesa representa a comunhão com o nosso Deus e com a igreja do Senhor. E quando nós participamos dela, é isso que nós estamos declarando para Deus e para o nosso irmão.
É isso que nós declaramos. É essa verdade que nós declaramos que queremos viver. Nós nos achegamos à mesa do Senhor para buscar o perdão do Senhor, sim, por causa das nossas falhas e pecados. Mas para buscar a graça do seu Espírito, que nos lava, que nos perdoa e que nos levanta para resistir de forma mais firme a essas coisas que continuarão a nos assediar. Então, graça do Senhor para buscar as coisas do alto, para pensar nas coisas do alto, e aí permitir que o Espírito opere em nós o fruto do Espírito, que nos liberta desses membros que tem que ser imobilizado, tem que ser mortificado, e dessas práticas e sentimentos e pensamentos e palavras das quais nós devemos nos despojar. Então nós temos um papel nessa história aqui. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica do pecado. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a uma nova vida como filho de Deus. Mas nós não podemos andar largado aí como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade diante de Deus, diante da igreja do Senhor. Então é isso o que nós assumimos ao comer do pão e beber do cálice. Amém, meus amados?